Boa noite, meus irmãos. O Wilkes queria corrigir aqui, né? Finalizando a série de Atos, né? Hoje chegamos na última. Já que vocês acertam quantas foram, tipo um diácono trazer água, por favor. Foram 61 mensagens no livro de Atos. Mais de ano, obrigado. E hoje, finalmente, a gente conclui essa série nesse maravilhoso livro da Palavra de Deus. Então, eu te convido a abrir a Palavra do Senhor em Atos 28. Atos 28. Nós vamos aos últimos versos hoje, do verso 17 até o 31. Atos 28, de 17 a 31. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da Palavra de Deus, pois pela última vez nessa série nós leremos o livro de Atos. Atos 28, 17 a 31, a Palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, ela é impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis, e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por mais este sermão neste livro que teremos a oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. Obrigado por este livro magnífico, por todo esse tempo que passamos nele e que possamos ter aprendido, ó Deus, aprendido que o Senhor, ó Pai, é o Senhor da igreja e que nós, ó Deus, temos o dever de testemunhar a Tua palavra nesse mundo, esse mundo que é Teu e esse mundo que precisa ouvir a Tua voz. E eu peço a Deus que o Senhor nos instrua e que nós possamos ouvir a Tua voz e responder, ó Deus, ao Senhor de maneira positiva, em adoração e em obediência ao Senhor. É o nosso pedido nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já tinha lido o livro de Atos até o final e se você tinha reparado em como ele termina.
Mas a primeira vez que você lê, e talvez essa tenha sido a reação de alguns aqui, talvez tenha tido aquele estranhamento, né? De, peraí, mas que final é esse? Tá faltando algumas coisinhas aqui, parece. Parece aqueles finais de série de televisão que termina e você ainda fica cheio de perguntas, sabe? Mas você fala assim, não, mas aconteceu isso e aquilo, mas e aí? Acabou? Cadê o resto? Como é que aconteceu? O que aconteceu com a Valentina? Será que ela terminou e ficou com o Enzo ou não ficou? Não sei que série é essa, mas eu imagino que tenha. E tem gente que gosta de finais assim, finais em aberto, mas é diferente do que eu estou dizendo aqui, né? Finais em aberto são daqueles que você fica pensando na possibilidade do que acontece ou não no final, né? Daqueles que o autor, às vezes, só te dá uma dica do rumo que foi, mas ele não te dá fatos. Talvez você se lembre de um dos mais famosos livros da literatura brasileira, chamado Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? Em que no final fica a pergunta, né? A Capitu traiu Bentinho ou não? É um final em aberto daqueles que o povo considera bons, né? Mas também tem daqueles finais que não é final em aberto coisa nenhuma, é ruim mesmo. Aqueles finais que realmente deixam um monte de coisa para trás. Você deve ter pensado em algumas séries aí, talvez algumas sobre guerras e sobre tronos, ou talvez algumas sobre quedas de avião e pessoas perdidas em ilhas. Só sugestões. Mas tem final ruim para tudo quanto é gosto. E aqui em Atos, muita gente diz que esse final é mais ou menos assim. Cheio de perguntas sem respostas. Se você tem acompanhado a série até aqui, talvez você tenha se perguntado, mas peraí, Paulo foi julgado ou não foi? Ele chegou até o imperador ou não chegou? Ele saiu de lá com vida ou não? Como é que foi a situação de Paulo? E essas são só algumas das perguntas que você pode ter levantado quando a gente terminou de ler o texto aqui. E será que Lucas, que nós vimos até aqui escrevendo um texto tão bem, meticulosamente preparado, o texto de Lucas em Atos aqui, será que ele perdeu a mão só nesse final? E a resposta é não, meus irmãos. E a explicação é simples. Todos esses questionamentos que eu fiz aqui, que às vezes você, ao terminar de ler Atos, você se pergunta, são sobre Paulo. Mas o que a gente tem que entender é que Atos não é um livro sobre Paulo, nem sobre Pedro, nem sobre qualquer um dos apóstolos especificamente. Lucas nos diz isso desde o primeiro versículo do livro. Volta aí sua Bíblia, algumas páginas, lá para Atos 1. Atos 1, versículo 1. Olha o que Lucas diz lá. Escrevi o primeiro livro, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, né? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Logo, o objetivo de Atos é mostrar o quê? As coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Então, se essa é uma história a respeito do que Jesus continuou a fazer e a ensinar, o que aconteceu com Paulo ou deixou de acontecer não faz diferença para nós. O importante é saber se Jesus fez o que tinha que fazer ou não. É isso que Lucas estava tentando responder na história. E o que ele tinha que fazer? Lucas falou isso lá no início também. Está em Atos 1 ainda, olha o versículo 8. Esse é o versículo-chave de Atos. Eu mencionei várias vezes isso ao longo da série, mas mais uma vez a gente vai ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então qual é o objetivo de Jesus aqui? Era levar os seus discípulos como testemunhas de sua obra pela Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O que a gente vai ver nesse texto de hoje, o último texto? A gente vai ver Paulo pregando o evangelho aonde? No centro do mundo, no coração do mundo da sua época. E dali, o evangelho vai se espalhar para todos os confins da terra. Então a gente pode dizer que o objetivo de Atos foi concluído. E aqui a gente tem o
a genialidade do autor, que vai nos mostrar um belo final em aberto, de fato. Não dos ruins que eu falei antes, mas um belo final em aberto. Por quê? Porque a resposta para essa pergunta, se o objetivo de Atos foi concluído, é sim e não. Por quê? Porque o evangelho chegou onde tinha que chegar, ele chegou no coração do mundo. Mas ele tem que continuar chegando aonde Deus quer que ele chegue. E é disso que se trata o final de Atos dos Apóstolos. Em resumo, então, o que a gente vai ver nesse texto hoje é que nada pode impedir a pregação do Evangelho. Só isso. Nada pode impedir a pregação do Evangelho. Vamos ver isso em 3 partes nesse texto. Em primeiro lugar, eu quero mostrar, ou esse texto nos mostra que a gente deve pregar apesar dos impedimentos. Devemos pregar o Evangelho apesar dos impedimentos que aparecem. Bom, vamos dar uma revisão mais na parte onde a gente está de Atos dos Apóstolos. No último texto, a gente viu Paulo chegando finalmente em Roma. Paulo finalmente chegou em Roma, o centro, a capital de todo o império, a capital do mundo daquela época. E de uma maneira finalmente tranquila, em que Deus abençoou a última parte da viagem, Deus trouxe a igreja até ele para que o abençoasse, para que o confortasse. E Deus ainda fez com que ele fosse como prisioneiro, mas não num calabouço, mas numa casa onde ele mesmo podia ter alugado e ficado lá apenas guardado por um guarda, mas livre para receber pessoas, livre para fazer o que ele quisesse ali naquela casa, naquela prisão domiciliar. E assim que Paulo chegou, a gente está no nosso texto aqui agora, a partir do versículo 17, Paulo tirou um tempinho ali para se estabilizar, talvez um tempo para saber como é que as coisas iriam funcionar naquela casa, quem iria ajudar ele financeiramente no pagamento do aluguel e tudo mais, mas foram só 3 dias de estabilização e em seguida Paulo já começa a trabalhar. E o que ele faz? Já que ele não pode sair, ele convoca pessoas para irem até ele. E ele então chama os judeus. E não são quaisquer judeus, mas os líderes ali da região, né? Para contar tudo o que houve com ele até ele chegar preso ali. Porque provavelmente os judeus ali deviam estar se perguntando, mas quem é esse prisioneiro judeu que chegou até aqui? E Paulo então queria esclarecer a situação com eles. E estima-se que em Roma, naquela época, tinha cerca de 40 a 50 mil judeus. Era uma população grande judaica naquela cidade. E por ser tão grande, tinha pelo menos aí umas 10 sinagogas. Então, é provável que Paulo tenha chamado os líderes dessas sinagogas, desses grupos de judeus ali da cidade, para talvez entender as percepções deles e também falar com eles sobre a situação, mas, obviamente, Paulo tinha um objetivo maior também de pregar o evangelho a eles. Veja como é que Paulo inicia o discurso dele. Olha aí a partir do versículo 17. Varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Ou seja, a primeira coisa que Paulo quer falar com eles e quer deixar claro ali é: vocês estão se perguntando quem sou eu? Eu sou um prisioneiro, mas espera aí, eu não sou um criminoso. É a primeira coisa que Paulo quer dizer para eles. Eu sou um prisioneiro, mas eu não tenho crime nenhum. Inclusive, não há acusações fundamentais contra mim. E ele ainda reconhece que nenhum dos líderes romanos reconheceram qualquer problema na situação de Paulo. E isso é verdade. Você lembra dos líderes romanos que Paulo passou ali nesses capítulos a partir do 21, 22, 23, daí para frente? Paulo passou por alguns líderes romanos. Paulo passou por Félix, Festo e até o rei Agripa. E todos eles reconheceram a inocência de Paulo. Ainda que não o soltassem, reconheceram que ele era inocente.
O que gera certamente uma pergunta que os judeus ali de Roma fariam para Paulo, né? Tá, mas por que você está preso então? Qual é a sua situação? Qual o motivo de você estar preso? Versículo 19, olha aí. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Duas coisas importantes, então, para explicar aqui. Ele está preso por quê? Porque ele apelou para César. Algo que ele se sentiu compelido a fazer por causa da oposição dos judeus. É como se ele estivesse falando assim: olha, os judeus lá de Jerusalém, eles queriam muito me ver condenado, mas muito. E em Jerusalém eu não vi possibilidade nenhuma de me livrar deles. A pressão deles era muito grande em cima disso. Então a única forma que eu achei de me livrar foi apelando para César. Entretanto, Paulo ele não quer ficar mal com os judeus. Então, ele julga prudente acrescentar uma coisa aí, né? Que ele não tinha nada a acusar contra os judeus, contra os da sua nação. Ele deixa claro que ele não quer causar problemas com os judeus a quem ele está falando ali. E, na verdade, o que ele quer é justamente explicar qual é o problema, qual é essa rixa que tem entre os judeus e ele, entre os judeus e os cristãos. E Paulo, então, está preparando tudo para chegar nessa parte, para explicar para eles qual é o problema. Então, deixa eu explicar para vocês. Olha o versículo 20. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, o motivo que Paulo os chama é explicar essa rixa a respeito da esperança de Israel. O problema está nesse ponto aqui. Paulo já utilizou esse argumento antes, quando ele falou com o rei Agripa, por exemplo, de que a esperança de Israel era uma dificuldade, havia uma divergência de interpretação dos judeus para com Paulo e os cristãos, né? Era o motivo das desavenças. E o que é essa esperança de Israel? Qual que era a esperança que Israel tinha? A vinda do Messias. É isso que é a esperança de Israel. E uma coisa é clara para Paulo e para qualquer cristão como nós. Essa esperança já se cumpriu em Cristo Jesus. Ele é o Messias esperado que veio para trazer salvação para o seu povo. A questão é que os judeus não veem assim. Eles não aceitavam isso. Então Paulo começou a explicar aqui o ponto-chave que ele queria para discutir com os judeus. Mas vamos parar aqui e vamos entender algumas coisas. O que Paulo está fazendo? Perceba, Paulo está preso, e ainda que seja numa casa dele próprio ali, que ele alugou, em circunstâncias melhores do que esperava, ele não podia sair por aí pregando o evangelho igual ele costumeiramente fazia, né? E que certamente era o desejo dele. Mas mesmo impedido de sair para pregar o evangelho, o que ele faz? Ele prepara o campo para poder fazer isso, da maneira que dá para fazer. Se não tem como ele ir, que eles venham até mim, e assim eu prego o evangelho. E eu vou tentar fazer paralelos ao longo desse sermão com todo o livro de Atos que a gente já viu, para a gente tentar fazer uma conclusão retrospectiva aqui. E nesse primeiro ponto eu quero que você se lembre que em todo o livro de Atos, a pregação do evangelho foi feita apesar das tentativas de impedimento dela. Desde que a gente viu o Pentecostes lá em Atos 2, os cristãos liderados pelos apóstolos passaram a fazer o quê? A pregar o evangelho aonde eles iam. E eles começaram em Jerusalém. Mas aí a perseguição veio. E aí a gente viu várias vezes perseguições com prisões, espancamentos, até que uma delas foi tão forte que gerou a morte de Estevão. Vocês lembram dessa? Está lá, Atos 6 e 7, ali a história de Estevão. E o que Deus faz diante desse impedimento da pregação do evangelho? Deus usa esse impedimento para expandir a pregação do evangelho.
O que isso gerou? Os cristãos ali em Jerusalém se veem numa perseguição tão forte que eles saem de Jerusalém. E Deus usa então essa saída dos cristãos dali para que o evangelho se expandisse pela região. Então, o evangelho chega a várias outras partes. O evangelho chega a Samaria, o evangelho chega até os gentios, e aí a perseguição aumenta ainda mais. E o que Deus faz diante desse novo impedimento? Deus mostra que o evangelho é para eles também e que é para continuar pregando. Tanto que Deus faz até aquelas ampliações do Pentecostes que a gente viu, né? Lá para os samaritanos, depois Deus faz isso lá na casa de Cornélio com os gentios, Deus derramando o seu Espírito para todos os povos. E assim o evangelho segue sendo pregado. E aí Deus coloca Paulo na história. Deus chama Paulo para que Paulo agora tenha um foco específico aos gentios. E o evangelho então vai para os gentios, sendo pregado por meio de Paulo e seus companheiros. E ali, mais uma vez, a gente vê novos impedimentos, né? Prisões, linchamentos, apedrejamentos, tentativas de assassinato, julgamentos injustos, naufrágios. A gente viu tudo isso passando por Paulo. Mas Paulo permanece pregando o evangelho. E agora Paulo está em Roma, preso. E será que isso vai impedi-lo de pregar o evangelho? Claro que não, é só mais um. É só mais um impedimento, é só mais uma perseguição, é só mais uma dificuldade. Então, Paulo, ele sempre tentava, de alguma forma, se ele fosse impedido por ali, ele ia por aqui. Se ele fosse impedido por lá, ele ia por acolá. Mas, de alguma forma, ele se preparava para pregar o evangelho, mesmo sendo impedido pela situação. E Deus concede isso a ele. Olha os versos 21 e 22. Os judeus respondem para Paulo: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Os judeus ali se mostram abertos a ouvir o evangelho. Deus auxilia Paulo ali, Deus dá um incentivo ali a Paulo para que, mesmo em meio à dificuldade da situação dele, ele consiga pregar o evangelho para pessoas que estão com os ouvidos abertos para ouvir a ele pregar. Meus irmãos, fica para nós esse primeiro ensino aqui. Não use os impedimentos de desculpa para falar do amor de Deus, para demonstrar o amor de Deus. Deus sempre nos dá oportunidades. E caso você não veja alguma oportunidade surgindo para que você anuncie o amor de Deus, cave uma, faça com que ela apareça. Mas fale do amor de Deus. Anuncie o seu Salvador. Pregue o evangelho. É isso que nós somos chamados a fazer. Pregar apesar dos impedimentos. Essa é a primeira coisa que esse texto nos mostra. E é isso que Paulo vai fazer. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Nós devemos pregar apesar das respostas que nos são dadas. Nós devemos continuar pregando apesar das respostas que nos são dadas. Veja aí, Lucas ele é bastante sucinto na descrição da pregação de Paulo. Olha o verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Bom, os judeus estavam interessados a ouvir o que Paulo tinha a dizer, e eles marcam uma data, e eles vão até a casa de Paulo, e a oportunidade que Paulo tem sai melhor do que encomenda, né? Eles estão interessados e ainda vem um monte de gente.
Paulo vai pregar o evangelho agora, Deus deu a oportunidade ali para ele, mesmo ele estando preso, e ele vai conseguir pregar para um monte de gente, e era quem ele queria em primeiro lugar, que ele sempre vai em primeiro lugar aos judeus. Então ele vai pregar para eles ali. E o que Paulo faz então? Paulo fica pregando o dia inteiro para eles, desde a manhã até de tarde. Muito me espanta ver vocês reclamando quando eu passo 50 minutos, tá bom? Fica aí a dica. Brincadeira. Bom, a questão é que Paulo aproveita a oportunidade e expõe o evangelho por horas a fio ali. E tem talvez você se pergunta, né? E tem esse tanto de assunto para falar esse tempo todo? Horas a fio de manhã, de tarde? E a resposta é claro que tem. Muito mais. Dá para falar milênios. E é o que a gente tem feito domingo após domingo na igreja, nas pregações. E você olha na internet, você olha onde for. Não se esgota o assunto do evangelho na palavra de Deus. E em horas de exposição, o que Paulo está fazendo? Ele está dando só o gostinho para eles. O que Paulo então anuncia? O texto diz que ele testemunhou do reino de Deus, anunciando Jesus, tanto em Moisés, ou seja, nos livros da lei, quanto nos profetas. Em resumo, a ideia de Paulo era provar no Antigo Testamento, que era o texto que eles tinham naquela época, que Jesus era o Messias esperado. Ele é a esperança de Israel. A esperança de Israel, a esperança dos judeus já se cumpriu em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus fez várias vezes no Evangelho. Vocês lembram após, por exemplo, a ressurreição de Jesus? Quando as pessoas estão chorando ainda a morte, ainda não sabem que Jesus ressuscitou. Jesus está no caminho de Emaús com outras pessoas e Jesus conversa com eles e aqueles homens viram para ele e falam assim: a nossa esperança se foi. Ele morreu, a gente achou que ele era o Messias esperado. E aí Jesus, sem contar para eles que ele é Jesus, ele fala assim: deixa eu falar com vocês aqui. Você nunca leu os profetas? Você nunca leu os livros da lei? Você nunca leu o Antigo Testamento? Que naquela época não era Antigo Testamento, né? Que era a Bíblia deles. Deixa eu mostrar para vocês como eles apontam para esse Jesus. Jesus, então, é a esperança de Israel. E qual foi a resposta deles? Padrão, olha o verso 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Como em toda pregação, meu irmão, alguns creram e outros não. Alguns são habilitados a crer, têm seus corações quebrados e passam a entender a respeito de Cristo Jesus. Já outros, não. E é importante comentar sobre isso aqui. Lucas utiliza a palavra persuadir. Paulo tentou persuadi-los para mostrar o que Paulo estava fazendo ali, né? O que significa essa palavra? Advertir ou convencer. E eu já disse isso algumas vezes aqui, ao longo dessa série, que por mais que seja o Espírito Santo quem convença os corações, não somos nós, não é a minha habilidade de pregar, mas é o Espírito Santo quem convence corações, nós ainda assim somos chamados a falar com convicção, de forma persuasiva, porque a gente tem que fazer o melhor para o nosso Deus. Como eu venho dizendo ao longo de toda essa exposição no livro de Atos, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. O agir de Deus não anula a nossa ação na pregação do Evangelho. E mais, a resposta negativa não deve também nos impedir de continuar pregando o Evangelho. E é exatamente o que Paulo vai dizer para eles em seguida. Por mais que a maioria ali, talvez, o texto dá a entender que tenha rejeitado, não é isso que vai fazer Paulo parar. Olha aí a sequência do que Paulo fala, versos 25 a 29. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse:
Vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então, depois que Paulo fala, eles dão a resposta, uns acreditam, outros não, e começa uma discussão ali entre os judeus. E parece, pelo contexto aqui, que havia mais rejeição. E Paulo, então, ele resolve dar uma última palavra. E o que Paulo fala? Paulo, ele resolve citar um texto. O texto de Isaías, capítulo 6, versos 9 a 10. Não sei se você reparou, mas durante o culto a gente leu esse texto, né, de Isaías 6. E Paulo citou 2 versículos, versículos 9 a 10. E por que ele usa esse texto? Esse texto é um texto em que Deus chama Isaías como profeta para trazer uma mensagem de juízo para o povo de Israel naquela época. O povo de Israel estava se rebelando contra Deus. Então, Deus chama Isaías e fala assim: Isaías, você vai até o povo e falar o que eu quero que você diga. E o que eu quero que você diga? Que agora, já que eles não estão me ouvindo desde então, eles vão ouvir o que você tem a dizer, mas os ouvidos deles vão estar fechados. Os olhos deles vão ver o que vai acontecer, mas os olhos deles não vão entender, ou não vão compreender aquilo que eu quero que eles compreendam. Por quê? Porque eles me rejeitaram. Por que Paulo está citando esse texto de juízo de Isaías? Para mostrar que a profecia de Isaías, de que alguns rejeitaram naquela época, estava acontecendo outra vez com eles aqui agora. Eles estão rejeitando. O coração deles está duro para aceitar o evangelho. Eles até ouviram Paulo. Eles até provavelmente entenderam o que Paulo tinha para dizer, mas eles não quiseram aceitar. E como o texto diz, ser curados. Certo, a gente entende por que Paulo usou, mas qual que é o verdadeiro intuito de Paulo ao utilizar esse texto? E eu gosto de pensar que é pregar o evangelho também. O que Paulo está fazendo é como se ele estivesse dando aquela cartada final, sabe? É uma última advertência, é mostrando um texto de juízo pesado para aquele povo, a fim de que eles ouvindo, quem sabe não tivessem por essa última oportunidade a chance de se converter, de finalmente ouvir e de aceitar e de aproveitar essa última oportunidade. E se não naquela última oportunidade, mas que pelo menos uma mensagem tão forte de juízo como aquela retumbasse ali no coração deles, na cabeça deles, a fim de quem sabe no futuro eles refletissem e se convertessem. Ou não. Mas Paulo fez o que tinha que fazer. Ele prega, ele dá uma advertência final para tentar persuadir a eles, apesar da resposta deles, a princípio ser de rejeição. E Paulo ainda acrescenta, como sempre, que já que eles rejeitaram, ele não vai parar de pregar, mas ele vai mudar o foco, como ele sempre fez. Ele fala aí no versículo 28 que ele vai para os gentios. Pois Deus não só o está mandando para lá, Deus está dizendo que você vai anunciar para os gentios e eles vão te ouvir. Meus irmãos, a gente está chegando no fim de Atos. E uma coisa que vimos com frequência aqui nesse livro foi a pregação do evangelho seguida de respostas de conversão e de rejeição. O tempo inteiro aconteceu assim. Fosse quem fosse que estivesse pregando o evangelho. Começou lá com Pedro, João, Filipe, Estevão, Paulo, Barnabé, vários outros, todos eles pregaram e ouviram respostas tanto positivas quanto negativas. Mas todos seguiram anunciando a palavra de Deus, apesar das respostas. Sabe por quê? Porque cada um deles um dia ouviu a mesma mensagem e o coração deles foi realmente transformado.
Quando seu coração é transformado, meu irmão, não tem nada que te impede, não tem gente que negue, que faz você ficar cabisbaixo e fala, olha, essa é a mensagem, se você não quer ouvir, eu vou para o próximo. E sabe, tem uma aplicação que é importante para nós aqui também, como receptores dessa mensagem. Porque você já ouviu essa mensagem diversas vezes. E a questão é, qual resposta você tem dado diante dessa mensagem? Diante daquilo que você tem ouvido? O texto de Isaías diz que Deus fechou os olhos, os ouvidos e o coração daqueles que não querem ver e ouvir. Como é que você tem se portado diante do evangelho pregado? Você tem se importado mais com as coisas que estão aí ao seu redor? Ou talvez seu pensamento está no trabalho no dia de amanhã, ou no que você vai comer na janta, ou talvez você não preste atenção porque, já li o livro de Atos, já conheço essa história, não preciso ouvir. Depois qualquer coisa eu dou uma lida e eu reviso. Se algum desses for o seu caso, deixe-me fazer um incentivo final para você. Se você é um cristão, saiba que a pregação da palavra ela é um meio de graça. O que é isso? Isso significa que quando você a ouve, graça ou bênção é transmitida a você pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Você é abençoado por Deus ao ouvir a mensagem, o evangelho pregado. Então não desperdice a oportunidade de estar aqui domingo após domingo ouvindo esse evangelho sendo pregado. Porque isso vai fazer você crescer, isso vai fazer você ser edificado. Às vezes parece que você está meio desatento, às vezes parece que você não entendeu uma coisa ou outra, mas isso é um meio de graça. Não é pelos seus méritos de bom ouvinte, simplesmente. A gente tem que ser um bom ouvinte. Mas não é pelos seus méritos, é graça de Deus. Deus abençoa quando nós o obedecemos e estamos aqui para ouvir o evangelho sendo pregado, apesar das nossas situações. Então, não desperdice a oportunidade disso. Mas talvez ainda essa mensagem não tenha transformado verdadeiramente o seu coração. E aí a sua oportunidade é maior ainda. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 10:17, ele diz assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Essa é a oportunidade que você tem, meu irmão, de responder bem a essa mensagem, de se achegar a Cristo. Todo domingo, Cristo é anunciado aqui, ou pelo menos deveria ser, e eu tento que seja anunciado todo domingo aqui. E esse é o maior presente que essa mensagem pode te oferecer. Aproveite a oportunidade para que a sua fé seja desenvolvida cada vez mais nele por meio da pregação da palavra. Vamos para, então, uma última parte. Paulo pregou, independentemente das respostas que foram dadas a eles, ele pregou e continuou pregando. E foi o que ele continuou fazendo, e o texto diz, sem impedimento. E é isso que eu quero mostrar nesse nosso último ponto, para concluir a nossa mensagem. Em último lugar, a gente vai ver que devemos continuar pregando apesar das circunstâncias. Olha os dois últimos versículos que finalizam o livro de Atos, versos 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é o considerado final sucinto e abrupto do livro de Atos. Ele diz basicamente que Paulo estava lá em Roma e ele permaneceu lá por 2 anos, preso ali na sua casa, recebendo várias pessoas e pregando o evangelho sem qualquer impedimento. Ou seja, o governo, a liderança romana não estava nem aí com o que Paulo estava fazendo. Paulo podia pregar à vontade. Era diferente de lá em Jerusalém, como várias vezes os judeus ficavam sabendo e iam atrás para atrapalhá-lo. Aqui não.
Aqui foi sem impedimento. Quem fosse até ele podia chegar lá e ele pregaria o evangelho. E a gente pode conjecturar aqui que os companheiros dele certamente tinham um papel fundamental em fazer as coisas acontecerem dessa maneira, né? Os companheiros dele tinham liberdade de ir e vir. Paulo não. Mas, por exemplo, Lucas estava com ele. Outro que a gente viu, o companheiro de Paulo ao longo do livro, era Aristarco, também estava com ele. E eles conseguiam auxiliar Paulo, talvez trabalhando e conseguindo recursos para manterem Paulo e certamente também ajudando a trazer pessoas até Paulo para que ele pregasse o evangelho. Mas isso não responde a algumas perguntas que você talvez esteja se perguntando, né? Que eu já até mencionei na introdução. O que aconteceu nesses 2 anos? Paulo encontrou o imperador? Paulo foi julgado? Qual a resposta desse julgamento? E no fim desses 2 anos, o que Paulo fez? Ou será que ele morreu e Lucas resolveu terminar dessa forma para não ficar muito mórbido? Bom, as cartas de Paulo nos ajudam a dar algumas dessas respostas. Por exemplo, a gente viu, eu mencionei ao longo dessa série, que Paulo já tinha escrito algumas cartas. Certamente ele já tinha escrito as cartas aos Coríntios, certamente ele já tinha escrito uma carta aos próprios romanos antes, Gálatas, certamente ele já tinha escrito. Mas esse tempo preso em Roma foi muito útil para Paulo escrever outras cartas. A gente chama das cartas da prisão. Já ouviu falar nesse nome? São, por exemplo, as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. São cartas que Paulo escreveu ali. E por que ele pôde escrever essas cartas naquela época? Primeiro, ele devia ter um tempo ali sobrando, preso no mesmo lugar, né? Segundo, pessoas iam até ele. Pessoas iam de igrejas até ele. A gente sabe, veio lá de Colossos, Epáfras, o nome dele, provavelmente era o pastor lá da igreja de Colossos, ele foi até Paulo, e provavelmente Paulo falou, não, vou aproveitar que você está aqui, vou te incentivar, e vou escrever uma carta, você leva lá para a igreja. Então, isso aconteceu algumas vezes com algumas cartas que Paulo escreveu. E a gente sabe também pelas cartas que ele escreveu depois dessas, que são as chamadas cartas pastorais de Paulo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que elas indicam que Paulo foi sim liberto de Roma. Que inclusive ele viajou outras vezes depois daqui de Roma. Mas nós não temos muitas informações disso. A gente só sabe que ele foi para alguns outros lugares. E depois ele foi preso de novo em 2 Timóteo. Então a gente tem a última carta que Paulo escreve quando ele estava numa prisão, agora numa prisão de fato, parece um calabouço mesmo, onde provavelmente ali ele foi julgado e sentenciado à morte. Mas isso depois daqui. No mais, a gente tem de entender que não era o propósito de Lucas nos contar sobre Paulo após o que ele deixou registrado. Mas por que ele para exatamente nesse ponto da história? E aí tem 2 motivos importantes para nós. O primeiro é uma suposição bem interessante e o segundo é ele é certo e é o mais importante. Então preste atenção. Vou falar primeiro o primeiro motivo pelo qual Lucas para nesse instante aqui em Atos. Motivo histórico, tá? Você lembra de por que Lucas escreve esse livro? Lá no primeiro versículo, para quem, na verdade, Lucas escreve esse livro, tem um homem lá a quem ele dedica, né, esse livro. Ele fala ao amado Teófilo, tá aqui esse livro, essa exposição que eu faço do que aconteceu. E aí ele fala, né, do que Jesus vai continuou a fazer e tudo mais. Acreditas que esse Teófilo é uma pessoa importante, talvez uma autoridade romana. E por isso Lucas escreve o livro como uma motivação não só de contar a história, mas de defender o cristianismo como uma seita pacífica e isso auxiliar o julgamento do apóstolo Paulo. Assim, talvez Lucas tenha terminado de escrever esse livro na época desse término desses 2 anos de Paulo ali.
E era como as coisas se encontravam nessa época. Talvez até com o julgamento de Paulo ainda nem tivesse acontecido, e Lucas estava aguardando, ou eles estavam aguardando por esse relato de Lucas como uma defesa do apóstolo Paulo. Porque talvez esse Teófilo podia ter até influência nesse julgamento. Porque Lucas, lembra, ele escreve 2 livros. Ele escreve o Evangelho de Lucas, mostrando o que Jesus de fato fez nessa terra, e depois ele escreve o que os discípulos de Jesus fizeram para que Jesus continuasse a fazer nessa terra. Então, é uma conjectura interessante que nós temos aqui de defesa. O Atos dos Apóstolos pode ser um livro apologético, um livro que defende a fé cristã, para que Paulo não fosse julgado ou condenado ali naquela época. Mas isso é uma conjectura interessante, acho que faz sentido, mas há um motivo mais importante ainda. O segundo motivo é, por que Lucas para aqui nesse instante? Porque o objetivo primordial dele foi concluído em Atos. O objetivo por ele estabelecido, que eu falei lá na introdução, de mostrar tudo que Jesus continuou a fazer e ensinar, e o estabelecido por Jesus Cristo, lá em Atos 1:8, de testemunhar a sua obra em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, foi concluído aqui em Roma. A chegada em Roma e a pregação ali é significativa. O evangelho chegou de vez por meio de um apóstolo no coração do mundo. Cristo está sendo testemunhado em todos os confins da terra. A partir de Roma, ele pode ir para todos os lugares do mundo. Lembra do sermão passado que eu intitulei Todos os caminhos levam a Roma? Se todos os caminhos levam a Roma, de Roma você pode chegar a o resto do mundo também. Então o objetivo se cumpriu, o evangelho chegou aos confins do mundo e de lá vai chegar aos confins dos confins. Um comentarista, inclusive, ele diz que a casa onde Paulo residia poderia até se chamar de central de missões, de onde provavelmente Paulo enviou muitos missionários, já que ele mesmo não podia sair, né? Provavelmente ali ele recebeu muita gente, pregou o evangelho, deu instruções do que fazer, para onde ir, como tratar a igreja aqui e ali. E por meio do seu ministério, ali ainda que preso, tanto Roma como o resto do mundo foi grandemente abençoado pelo evangelho de Jesus Cristo. E com isso eu quero que você perceba que essa história não é sobre Paulo, sobre Pedro ou sobre qualquer outro dos apóstolos, mas é sobre o evangelho de Cristo Jesus. A mensagem redentiva da obra de Cristo, ela é a protagonista do livro de Atos. Porque é ela que viaja. Olha o livro de Atos dessa forma. A gente vê viagens, pessoas indo aqui e ali. Mas quem sempre está viajando é o Evangelho. Seja com Paulo, seja com Filipe, seja com Estevão, seja com Pedro, seja com João, seja com Barnabé, seja com João Marcos, com Timóteo, com Silas, com qualquer outro que apareceu ao longo de Atos que a gente viu aqui. É a mensagem do Evangelho que vai de Jerusalém ao restante do mundo, convencendo ou endurecendo os seus ouvintes por meio do Espírito Santo de Deus. E uma última coisa digna de nota aqui para nós, nesse final. No original, no texto grego, as últimas palavras de Atos do livro são sem impedimento. A nossa tradução colocou isso no meio do versículo, mas é significativo que sejam as últimas palavras. Porque é como se Lucas estivesse falando que o evangelho continuou e continua a ser pregado sem que nada possa impedir que isso aconteça. Ainda que os judeus perseguissem, ainda que Roma e os gentios pudessem causar alguma coisa, os imperadores, porque a gente sabe que pouco tempo depois disso aqui, o imperador dessa época é Nero. E esse Nero, ele vai dar a louca e ele vai matar um monte de cristão lá em Roma. E não só ele, vários outros imperadores vão trazer impedimentos. Mas o evangelho vai continuar sendo pregado sem impedimentos. Essas duas palavras mostram que Deus continuou e ainda continua a propagar a mensagem de salvação em todo o mundo.
Meu irmão, deixe-me concluir. Sabe, o real motivo do livro de Atos ter esse final, que não parece um final, é porque, na verdade, ele não acabou. Pedro morreu, Paulo também morreu, assim como todos os demais apóstolos, mas Cristo Jesus continua a agir e a ensinar a sua mensagem salvadora por meio do seu povo nessa terra. A mensagem do Evangelho continua viajando através de nós. De Jerusalém a Roma, de Roma ao resto da Europa, de lá para as Índias, para o Extremo Oriente, depois para as Américas, até que chegou a mim e a você, meu irmão. O Evangelho continuou viajando e continua viajando. As circunstâncias difíceis da viagem permanecem. Homens que carregavam essa mensagem foram presos, foram apedrejados, naufragaram em suas viagens, tiveram suas famílias perseguidas, mas continuaram a pregar a mensagem salvadora, apesar das circunstâncias. E você? Você também faz parte dessa história. Atos 29 continua sendo escrito por meio de nós. A pergunta é, como é que estão sendo redigidos os versículos da sua história nessa grande história? O final de Atos, meu irmão, revela para nós que nada pode impedir o avanço do Evangelho. Nada, seja perseguição, prisão ou morte. Porque essa história só vai acabar mesmo, meu irmão, quando o reino que a gente prega for plenamente estabelecido na volta de Jesus Cristo. Até lá, meu irmão, que o seu medo não lhe impeça. Até lá, meu irmão, que a sua covardia muitas vezes não lhe impeça. Que as suas dificuldades não lhe impeçam. Que o seu despreparo não lhe impeça. Que a sua falta de habilidade também não lhe impeça. Mas que o Espírito Santo seja derramado lá desde o Pentecostes em Atos 2, haja por meio de você, por meio da sua vida, quebre todas essas barreiras e assim a sua vida exalte e anuncie ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa seja a mensagem para nós do livro de Atos, que o Evangelho sem impedimento algum seja pregado a todos os confins da terra e que Deus nos use para isso. Vamos orar? Ó Deus amado, obrigado por esse livro tão precioso que o Senhor nos deu. O livro de Atos que nos ensina a história que ocorreu após a subida, a ascensão de Jesus aos céus, quando ele nos deixou a ordem de sermos testemunhas dele por esse mundo. E isso começou lá na igreja primitiva, aos poucos, em Jerusalém, se expandiu para Samaria, em toda a Judéia, e foi andando, e foi crescendo, até que chegou ao centro do mundo, e de lá foi para os confins da terra e chegou até nós. Em primeiro lugar, nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque chegou até nós, e o Senhor nos alcançou. Mas em segundo lugar, nós precisamos ter isso como incentivo, de que possamos continuar a fazer o teu evangelho viajar por esse mundo, e que mais e mais pessoas que precisam ouvi-lo, ouçam e entendam, e creiam no teu santo nome, pois só o teu santo nome pode trazer salvação. Que isso, ó Deus, possa ser um incentivo para nós, e que o livro de Atos, ó Deus, seja de fato esse incentivo que precisamos para pregar o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, aquele que nos salvou, e por meio dele pode salvar ainda várias pessoas que ainda precisam do Senhor, os teus eleitos, e que o Senhor nos use para isso. É o que eu oro, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Vamos cantar um cântico que reflete isso, cântico pela causa de Cristo, o Rei, nós devemos nos